Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael por aqui. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, que ainda é lutas, tá? Então a gente vai trabalhar dando continuidade. Hoje o professor vai falar um pouco mais sobre a história das lutas, tá? Então como surgiu, a origem, para onde que foi, tá? Então basicamente isso. Então quando a gente fala em lutas, afinal, qual é o conceito, né, de lutas? Então lutas nada mais é do que disputa em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ação de ataque e defesa, tá? Eles se caracterizam por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Pode ser citado exemplos de luta. Então, quando a gente fala em luta, a gente fala desde brincadeiras de cabo de guerra, braço de ferro, até as práticas mais tradicionais ou complexas, como é a capoeira, o judô e o karatê. Então, lutas engloba todo esse universo, sabe? Esse universo de combate, tá? De artes marciais e jogos de combate, tá? Ou jogos de oposição, que eram as formas como a gente já estava trabalhando na escola. Então, praticamente a definição correta é essa, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala das lutas, essa arte em si, ela existe há milhares de anos, tá? Desde o primórdio, o homem luta por sobrevivência ou por alimento. Então, quando você traça uma linha do tempo e vai até o passado, você consegue visualizar e perceber desde gravuras em caverna, pinturas, que o homem já reproduzia essa forma de sobrevivência, que é esse combate, seja ele contra animal ou homem a homem, tá? Então, desde os primórdios o homem luta. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Porém, a sua origem é diferente das outras áreas do conhecimento, do esporte, por exemplo, da área de educação física. As lutas ela não conseguiram definir uma data específica como sendo a origem das lutas, tá? Então, quando a gente fala de lutas e como ela é uma arte antiga, não tem uma data específica, tá? Então, continua ainda sendo uma incógnita. E agora a gente tem algumas suposições, tá? Então, quando a gente fala em lutas, a gente também percebe, conforme a gente vai estudando, que ela é passada de geração em geração. Então, quando você aprende uma determinada modalidade, para quem já praticou um determinado tipo de luta, você percebe que os fundamentos da luta e as características da luta, ela é cultural, tá? Então, por exemplo, existem a saudação do mestre, do tatame, enfim, essas coisas. Aqui tem uma foto no fundo do slide que é um retrato, tá, de uma passagem bíblica que é bem conhecida no ambiente religioso, que é Davi contra Golias, também já simbolizando uma forma de combate, tá? Quando a gente fala em lutas, as primeiras menções, né, que eles descobriram foram através dos sumerianos, que eram povos asiáticos, tá? De 3.000 a 1.500 a.C. Já existiam pinturas em cavernas, por exemplo, de 3 guerreiros lutando. E eles simbolizam essa gravura, eu não consegui achar porque ela é muito antiga na internet, mas ela representava as fases da luta. Também tinha gravuras em tumbas, em Creta, enfim, em vários lugares, tá? Existe também uma suposição que as lutas, na verdade a palavra arte marcial vem da palavra deus de Marte, tá? Que é o deus da guerra. E o significado é sabedoria ensinada aos mortais, passada a ser denominada arte marcial. De Marte, tá? Então a arte marcial faz uma referência a esse deus Marte, que é o deus da guerra, que é o deus de combate naquela época. Então a primeira forma de luta conhecida pela humanidade foi na Grécia, chamada de pancrácio, tá?
inclusive foi uma das primeiras modalidades vivenciadas nos Jogos Olímpicos daquela antiga época, tá? Então, os gregos, eles já tinham uma forma de lutar conhecida como pancracio, tá? Algumas informações também nos levaram a crer que o sistema de luta chegaram à China e à Índia no século V a.C., através do comércio marítimo. Muitos artistas marciais consideram a China como o berço dessa cultura. Tanto que, se você for analisar a história, muitas das modalidades de lutas, elas têm culturalmente características desse universo chinês e indiano, tá? Então aqui, ó, por exemplo, essa é uma foto, tá, de um templo budista. Então vocês podem ver que na própria arte budista já tinham elementos aqui nessa figura do meio, que não sei se vocês conseguem ver. Vocês podem ver ele dando um soco, tá, fazendo caracterizações de lutas que a gente consegue visualizar que são tradicionalmente ou da China ou da Índia, né, como o karatê, o taekwondo, o judô, enfim. Então aqui são os monges já usando a arte já de combate, tá? Então podemos dizer que a filosofia do budismo influenciou profundamente o sistema de luta de todo o Oriente, principalmente na China, na Coreia e no Japão, na Índia e nos países do Sudeste Asiático. Assim, as técnicas de luta se proliferaram pelo Oriente. Tanto que existe um livro chamado Arte da Guerra, que ele é comercializado por empresários e empreendedores até hoje. Você encontra ele na internet para compra. Ele é um livro super mega antigo. Aqui eu coloquei uma foto, já é de uma edição mais moderna, tá? Mas ele é uma reprodução do antigo livro chamado Arte da Guerra, que foi criado por um general chinês. Então, para você ver como a suposição nos leva a crer que a origem da luta, as primeiras artes, no caso, vieram da China e da Índia, tá? Quando que chegou na Europa, tá? A partir do século XIV. Então, tudo leva a crer na história por causa do comércio marítimo. Essas práticas, né, de combate foram chegando também na Europa, tá? Somente em 1900 alguns ingleses e outros norte-americanos começaram a aprender o judô e outras artes marciais japonesas. Após 1945, os norte-americanos em serviço no Japão disseminaram as lutas do Oriente no mundo ocidental. Ou seja, as lutas, quando você pega e traça uma linha do tempo, você consegue perceber que elas tiveram a origem lá no Oriente, tá? E é só a partir de 1945, oficialmente, que ela chega no mundo ocidental por causa dessas descobertas marítimas, tá? Na atualidade existem milhares e inúmeros sistemas de lutas orientais, tá? Então, a gente consegue visualizar que é muito forte o Oriente quando fala de lutas. Então a gente tem Kung Fu, Tai Chi Chuan, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, Aikido, Taekwondo, Kendo, tá? E as ocidentais que chegaram depois, né, com esse comércio marítimo, veio pelos Estados Unidos e na Europa, tem o boxe, a esgrima e o kickboxing. Então essas modalidades são consideradas mais ocidentais, tá? Então aqui a gente, nas figuras do meio, a gente tem modalidades que a gente considera ela mais ocidentais, que é o boxe e a esgrima, e nas laterais, nas extremidades da foto, são modalidades de combate de luta considerado oriental, tá? Ou com origem na China, na Índia, no Japão ou na Coreia, tá? Falando um pouco dos Jogos Olímpicos, estão presentes nos Jogos Olímpicos o judô, o taekwondo, a esgrima, o arco e flecha, a boxe, a luta livre e a luta greco-romana. Professor, arco e flecha. O arco e flecha, ela é uma modalidade também de combate, tá? Então, como a definição de luta ela abrange essa forma de combate, o arco e flecha entra aqui, mesmo não tendo um combate corpo a corpo, tá? O karatê
também é um esporte bastante disseminado, e também foi promovido pelo Comitê Olímpico Internacional, tá? Então o karatê também entra nos Jogos Olímpicos agora. E uma curiosidade, quando a gente fala de luta e a gente olha para dentro do Brasil, tá? Dentro da nossa região, do nosso contexto, é impossível falar de luta sem lembrar da capoeira, que fez parte de uma manifestação da cultura dos negros no período da escravocrata. Então, quando a gente começa a estudar a capoeira, a gente vê que tradicionalmente a origem da capoeira ela se perpetuou no Brasil, também não é uma incógnita, tá? Ou na África, mas que envolve uma modalidade de luta naquela época escravocrata. Então, como eles não poderiam lutar por causa que eles eram escravos, eles desenvolveram a luta, por isso que ela tem característica de dança, de música, de gesto e tal, tanto por causa desse período escravocrata. Por fim, a nossa aula de hoje é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e tirem bom proveito. Qualquer dúvida, eu peço que vocês eu vou deixar uma aba, tá? Um espaço para que vocês tiverem dúvida, possam comentar e o professor vai respondendo, tirando a dúvida de vocês, tá?